Podcast Maria Padilha, de cara com a realidade, com Pai Kleber de Ogum. Olá, vocês todos. Estamos aqui de volta com o podcast Maria Padilha, de cara com a realidade, né? Já estávamos com saudades, mas devido a inúmeros compromissos, né? Não só também da Rádio Vibe Mundial, agora a volta para a Rede Brasil de televisão, né? Porque eu sou apresentador de um, sou comunicador de outro, e fora as correrias que a gente tem em casa, né, turma? Então, eu peço desculpas pela ausência, mas a gente está voltando com força total, tá? Que algum possa abençoar a semana de vocês todos. E estamos aqui com esses cronistas maravilhosos, que inclusive se tornou uma mesa muito forte de pessoas que entendem o que estão falando, e a gente vai trazer algumas elucidações espirituais para vocês, para que vocês fiquem ligados em tudo o que está acontecendo, né, dentro do mundo espiritual, dentro da sua própria vida. Lembrando, você que já me conhece, já é inscrito aqui do canal, não é inscrito, recomenda, procurando a nossa consulta, nosso jogo, conversa com a gente para a gente poder estar aí com vocês, de fato, ajudando, orientando e fazendo o melhor para que todos consigam encontrar paz e o seu caminho, tá? E vamos começar aqui. Rodrigo, tudo bem? Um prazer ter você aqui de novo. A bênção, meu pai, a bênção, meus irmãos. Uma boa semana para todos, é uma honra participar e queria agradecer, aproveitando, abrindo esse programa maravilhoso, agradecendo pela oportunidade e reconhecimento que obtive na Casa Ogum, me tornando um dos Ogãs. Agradeço e peço a sua bênção, meu pai. É isso aí. E aí, Marconi? Dá seu alô pro povo. Beijo ao Pai Kleber, beijo meus irmãos também, Motumbá. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer mais uma vez estar aqui com esses ilustres amigos e parceiros e vamos em frente. É isso aí. Dá um alô aí, Wesley. A benção, meu pai. Segue-me Motumbá, meus irmãos, Motumbá a todos. Obrigado mais uma vez, pai, pela oportunidade. E vamos lá. Vamos lá, vamos debater, né? Bora. Bom, vamos começar aqui. Eu ia começar de trás pra frente, mas vou começar de frente pra trás, mas vamos lá. Inclusive, obrigado pelo presente, viu, Marconi? Adorei as pulseiras, tanto é que eu não tiro, né? Nem pra tomar banho, mas vamos lá. A gente tá vindo de festividades de Herê, no Brasil todo, IB, Herê, aquela coisa toda e tal. E não é preciso dizer que Herê é um espírito infantil. Ibeja é uma coisa, Herê é outra, ok? São energias distintas. Né? Inclusive, eles foram, se não me engano, assassinados, mortos, né? Acho que pelo um dos imperadores romanos, isso, né? Aquela coisa toda e tal. E muitas pessoas perguntam pra gente, né? Inclusive essa idealização aqui foi do Marconi que eu tô falando aqui, ok? Já vou passar a palavra pra eles, que hoje eu vou ser mais entrevistador do que falar, tá? Eles que vão falar. Porque o que acontece? Tem muito essa questão do sincretismo. E a gente sabe que o sincretismo era o quê? Era o negro que chegou aqui no Brasil escravizado, ok? O preto que chegou aqui no Brasil escravizado. E não tinha como cultuar os deuses da terra nativa, da terra-mãe África, e assemelhavam-se as entidades, os orixás africanos, àquelas imagens. Por isso que tem muito essa coisa do sincretismo, do Cosme Damião, do Doum, essa coisa toda, das imagens da cor branca da Igreja Católica. E tá tudo certo, gente. A gente tá num país laico, tá num país livre, que é uma coisa, um dos temas que a gente vai falar hoje de reeducação, essa questão que a gente se comporta na rede social. Vai ser interessante esse tema. E o que eu vou falar de Herê aqui? Algumas pessoas, né, e vocês dão a opinião de vocês, precisam entender que dentro de uma festa de Herê nós estamos dentro de uma festa de criança. E cada criança tem um temperamento, independente de ser espírito. E eu acho que isso precisa ser respeitado. Porque muitos terreiros querem que as crianças não façam barulho, não façam bagunça, não brinquem. Então, para que faz uma festa dessa? Qual que é a sua opinião? Vamos começar com você, Rodrigo. Vamos fazer de assim. Bom, a minha opinião é a seguinte, como foi bem falado pro senhor, pai, acho que tem que se respeitar a personalidade de cada herê, né? Claro que a gente sabe também que cada casa tem a sua doutrina, tem as suas regras, né? Eu acho que tudo vai da doutrina que é aplicado na casa, a educação que o pai de santo transmite para os seus médiums, né? Que eu acho que é o direcionamento maior, mas que nunca pode ser perdida a essência, né? A verdadeira essência da festa do Herê, da comemoração do IBEJ, né? De toda aquela coisa que todo mundo espera uma vez por ano, essa festa. Então acho que a pureza, a essência não pode ser perdida, mas também não pode se confundir com outras coisas, né? Então a gente vê hoje Herê brincando com armas de fogo, não, né? aí não, entendeu? A gente vê Herês querendo algumas vezes o médium indo na rua, isso é muito perigoso porque põe em risco a saúde do próprio médium. Então eu acho que tudo tem que ter uma dosagem, mas
O que não pode se perder é a verdadeira essência da festa, que é a criança brincar, a criança pular, a criança se divertir. Mas também a gente observa algumas doutrinas onde a criança fica meio presa, que ele não conversa, não se comunica, ele só senta, come, não interage com os convidados da festa, porque muitos convidados vão lá justamente para pegar uma palavra, para se divertir, para interagir, para conhecer quem é aquela criança que está ocupando o corpo do médium. Então, eu acho que tudo vai, né, de uma linha, vamos dizer assim, uma linha tênue, né, onde existe uma doutrina do local, da casa, e a pureza do médium. Então, acho que tem que equilibrar, não muito e nem menos. Mas assim, na sua opinião, criança tem que brincar. Tem que brincar. Essa coisa de ficar retendo a criança de brincar, você não é muito de acordo. Não sou de acordo. Eu acho que a criança tem que brincar, ela tem que vir em terra, no médio, aproveitar aquele momento, que aquela festa é para ela e não para os adultos, né? Aquela festa é para as crianças. Ela tem que aproveitar, ela tem que se divertir com responsabilidade. Quem dá responsabilidade, na minha concepção, é o dono da casa, é o pai, né? São as equetes que estão ali coordenando a festa, quem está todo, né, dando o aparato para aquela festa ocorrer. Existe o limite, mas também não pode se podar. Eu acho que tem que ser uma linha tênue, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Ah, entendi. Vamos lá, Marconi. Sua análise. Aqui no Brasil, a gente utiliza muito os panteões africanos para a gente trabalhar essa questão de espiritualidade. Então, nós temos a Umbanda e o Candomblé muito fortes, né? A Umbanda e o Candomblé, são as poucas religiões que têm um culto específico para criança, são essas duas que fazem uma festa específica para o médium, né, ter a incorporação e tal. E dependendo da casa, dependendo da condução disso, isso pode se transformar num problema ou numa solução, que nem o Rodrigo acabou de falar. Vamos começar primeiro com personalidade. Nós trouxemos hoje aqui 3 bonequinhos, a gente sempre traz algum símbolo, alguma coisa para, né, para homenagear alguma pessoa do mês, e nós trouxemos aqui 3 símbolos de um dos desenhos que a gente conhece bem, que são bem famosos, né? Bem famosos, verdade, que todo mundo está habituado. E aqui nós temos 3 arquétipos específicos. Eu tenho aqui o arquétipo do herói, eu tenho aqui o arquétipo do vilão, e eu tenho o arquétipo do mestre. E as crianças se refletem exatamente assim. Você sempre tem a criança que é mais amiga de todo mundo, que quer salvar todo mundo, aquela coisa que, não pode ver, não sei o que, e procura dar a regra. Ao mesmo tempo que você tem aquele que é desgarrado, é aquele que quer jogar, que quer fazer e tudo mais, né? E a gente sempre tem um mestre, aquele que quer, ou ele fica quieto de olho, ou ele fica só, não pode, ensinando. É muito interessante como isso se reflete na personalidade, na característica de cada criança. Tá bom, como é que eu controlo isso? Vamos falar exclusivamente do nosso caso, por exemplo, caso algum. A gente tem as equetes, a gente tem as mães que fazem o controle, que são para controlar, né, conduzir, vamos dizer, não é exatamente controlar, conduzir, perfeito, né, a ação das crianças e tal. Quando você está lidando com uma criança pequena, tem uma palavra que a gente usa muito de adulto chamada limite. Perfeito. Se você não impõe limite numa condição, você não está impedindo, você tem que pôr limite. Perfeito. Qual que é o limite que a criança pode chegar a brincar ou não? Qual que é o limite que a gente, às vezes até nós, dentro da própria casa de axé, qual é o limite da interação que eu posso ter com o Pai de Santo? Qual é o limite que eu posso ter de interação com os meus irmãos? Como eu lido com os cargos? Como os cargos lidam com a gente? Reflete muito nessas festas de criança, porque a gente vê, as pessoas querem se soltar. E quando ela se veste com a entidade, qual é o comportamento que ela tem perante as pessoas que estão dentro da festa? Eu acho que isso é muito importante. A gente vê, quando o herê chega, ele nada mais é do que ele está expondo o sentimento que as pessoas têm dentro de si também. Perfeito. E aí você... eu vou usar uma expressão que o pai fala muito, né? As máscaras caem nessas horas, né? Isso é verdade. Concordo. Quem são as pessoas que estão por trás das entidades que estão ali para receber, né? No comportamento, ali no trejeito, né? E outra coisa que o pai fala também, eu vou para uma festa de herê, vou para uma festa de beijo. Não, porque eu vou tomar passe, eu vou me consultar, eu vou não sei o quê. Não, mas você está indo para uma festa, é para as crianças, eles quase não vêm. Não, mas eu vou dar um jeitinho, eu vou falar, não sei o que, Mas é uma festa para eles. Então acho que qual que é o limite, né? Qual que é o limite que as próprias pessoas têm no próprio comportamento social delas? Nossa, que análise interessante, né? A gente tomou uma aula aqui com o Gão Marconi, né? Tinha que ser, né? E eu agora, tipo assim, esquece os dois. Agora eu vou fazer uma que o Marconi deixou aqui um tópico, né?
que é a questão do... Essa parada de você ficar ali com o herê, dando passe, consulta, você acha que o espírito tem que fazer isso de forma natural ou você ficar atormentando e ficar pedindo ali para que a espiritualidade, ainda mais uma criança, faça esse tipo de papel? Qual que é a sua visão? Bem, seu pai. A minha visão é o seguinte, se a criança vir, o herê, ou até mesmo a entidade, vir até a pessoa, é porque ela viu algo que pode ser corrigido ou pode se trazer uma ajuda, um alerta. Quando a pessoa força, já sai fora de tudo, até mesmo do controle que a gente está falando, Exatamente. sobre o limite. Como é que, por exemplo, chama os herês para uma festa, que por mais que é uma festa, se tem alguém que está precisando só de uma palavra. Isso para mim não é uma consulta. Consulta é quando eu vou até a entidade e eu quero perguntar algo. Se os herês passam e está querendo falar alguma coisa, eu acho que tem que ser liberado, porque também é podar. Exatamente. Uma outra dúvida. Ah, isso é legal. Exatamente. Tipo assim, o É espírito legal. quiser se direcionar, Sim. você é a favor de deixar o espírito falar e fazer e acontecer o que tem que ser feito ali. Sim. Tá, certo. Mas só pra que mim entender. assim, em cima disso, quem está conduzindo a festa? Isso eu vou tirar a regra do zelador ou zeladora. Certo. Porque tem inúmeras coisas para ser cuidado. Quem está responsável, quais são os cargos que estão ali? Justo. As pessoas conhecem os médios que vão virar? Será que eles estão conhecendo quem são os herês? Porque é muito fácil também querer fazer uma festa, soltar os herês, não querer que brinca, não querer que conversa, não querer que dá consulta. Mas se no meio da festa ele não poder levar alegria, que muitas das vezes entendem que é uma consulta, mas às vezes é uma palavra, tá podando também, cadê o axé? Que é justamente o Então, fato da para festa, que vai chamar essa energia para fazer uma festa, sendo que de repente nem mesmo quem tá querendo tanto não conhece a energia? É, isso é verdade. Como é que você quer trazer alegria, mas ao mesmo tempo verdade. você tá levando a confusão e a briga? É verdade. Você tá podando uma energia que é feliz. Então, para mim, acho que não tem lógica você chamar uma energia dessa, querer podar ela para não poder brincar, para não querer aprontar. E é o que o Marconi falou e o Rodrigo, é você colocar o limite. Mas o limite que você tem que colocar, você também é um espelho. Você não pode exigir que uma criança não brigue, sendo que você é um louco. Isso. É, Perfeito, isso é verdade. perfeito. Limite tem que ter coerência, né? A gente Você falando- entendeu? A gente tem limite não adianta- tem coerência. E também. assim, não adianta, os dois são rodantes, nós somos rodantes. Não adianta falar pro médium que o herê não vai fazer. A gente não tem controle do corpo. É, isso é fato. O espírito é sempre acima da gente. Né? Então, assim, foge muito hoje que no Brasil é querer manipular o vento de algo que às vezes o vento tem que vir para fazer. Então, eu sou contra quando você poda eles ou você quer exigir que eles sejam do seu jeito. E não que eles sejam o que eles são. Não é sair pra rua igual louco, gritando, berrando. Exatamente, é isso aí. Não é isso. Mas tem determinadas situações, igual o pai já ensinou, que a entidade vai pra rua mesmo. Aonde está errado nisso daí? Vai. Aonde está Nossa, errado nisso? Vai. Inclusive, né, pegando o gancho aqui, eu sou de uma época de iniciado que o herê fazia quitanda, ele ia atrás dos doces dele, ele ia atrás do público, de convidar o público pra festa dele, ele fazia as coisas. O herê, a gente ficava. Tanto é, quem é antigo aí de candomblé sabe o que eu tô falando. Candomblé, tá? Candomblé de verdade. A gente passava mais tempo virado de direito que qualquer outra coisa. O santo ia se trocar, o herê se trocava. O santo ia fazer tal coisa, o herê fazia. A gente aprontava, o herê pegava. Muitas vezes o herê corrigia a gente do que o orixá. E também transmitia e trazia a voz do orixá. Né? E hoje em dia tá em falta isso, a gente não vê mais isso. Que é o que você tá falando. A gente não... Claro, lá na casa alguma a gente tem uma doutrina e tal, aquela coisa toda e tal. Mas são poucos hoje que fazem Sim. isso. E a espiritualidade tá se perdendo, porque daqui a um tempo as pessoas do futuro já não vão conhecer essas práticas. Não. Porque isso tá se perdendo o costume, né? Então eu fiquei muito feliz com a opinião de vocês três nessa questão do herê, porque eu também sou total a favor, e a gente não tem que concordar aqui, a gente tem que ter uma visão coerente para quem tá assistindo a gente, de esses espíritos brincarem, Sim. Sim. se divertirem, que o axé deles estão na brincadeira, né? Naquela coisa ali de você tá interagindo com eles, né? Então às vezes uma balinha que você pegar, gente, bala, doce, essa coisa do herê não faz mal, não vai matar ninguém. Não mesmo. E tá. O que vai acabar com a vida de vocês é a cachaça que você toma, é você ficar falando mal dos outros, é a droga que você usa, é o cigarro que você fuma. Bala e doce de herê não faz mal a ninguém, não machuca ninguém, viu? Inclusive, Pode pai, falar. com licença, muitas das vezes a gente vê hoje em dia como nós conhecemos muitas pessoas, somos empresários, todo mundo convive com várias pessoas diferentes, Sim. a gente percebe que às vezes o que está faltando, primeiro nível religião, está faltando as pessoas cultuarem mais os seus herês, cultuarem mais as suas energias infantis. Fantástico. E não nas só uma pessoas- época no ano. Não o só ano todo, isso, certo? Não só uma época Tá. no ano. Exatamente, pai. As pessoas não acendem mais as suas velas para os seus herês, não acendem mais, não fazem as suas oferendas, não colocam o seu docinho, não pensa que é assim.
As pessoas esquecem que a energia criativa vem das crianças. Até para se virar adulto vem, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente pode combinar, e é verdade. Um adulto é uma criança crescida, cara. Os desejos são os mesmos, os brinquedos só aumentam de tamanho. E os desejos são o mesmo. Muitos dos grandes empresários, das grandes pessoas, usam essa energia da criança, vamos por assim, para ter energia para criar, para desenvolver, para ter mais alegria, para ter mais felicidade. Adianta você viver um mundo que você ganha tudo e não tem a felicidade de curtir o mundo? Não tem como. A criança ensina isso pra gente, né? Então isso é muito interessante. Concordo, e aquela tua coisa, né? Que antes de ser pipoca tem que ser milho, né? Então, gente, a recomendação que eu deixo aqui dessa primeira rodada aqui falando, porque a gente tá nessa época, faça as coisas pro seu herê o ano todo, tá? Não tem essa... E assim, eu falo porque assim... E procura entender e aprender o que é o caruru. Porque o caruru muda a vida, gente. Eu sou vítima disso, sou muito feliz, por isso que todo ano, se faltar todas as festas da minha casa, não tem problema. Porque lá em casa, na Casa Alguma, a gente tem um calendário que a gente toca todas as festas. De Exu ao Oxalá a gente toca. Né? Nenhum orixá lá fica sem culto. A gente faz o Lubagé, a gente faz Iabá, a gente faz o Gunhoxóssi, a gente faz o Oiá e Xangô, a gente faz tudo lá. Conforme segue a nossa casa matriz, a gente também segue os calendários, como a gente também não pula e beije. Cultuem seus herês, gente. E você que tem Ibeje, orixá, Ibeje de verdade, não herê, Ibeje, cultue mais ainda. Eu garanto pra vocês não vão se arrepender. Só dá coisa boa na vida da gente, tá? Então, finalizando essa parte do herê, espero que todos tenham tido festividades maravilhosas, né, referente a essa energia infantil. Vamos para a próxima rodada de pergunta. Agora vamos lá para a reeducação social e espiritual, que é um assunto interessante também. Porque o que acontece? Nós estamos aqui 4 pessoas, 4 seres humanos, como todos vocês, somos todos iguais. A Terra vai comer igual, tá? Ninguém é diferente, ninguém é melhor do que ninguém. Só estamos em grau de espiritualidade diferente. É isso que diferencia a gente. Mas nós aqui temos maturidade o suficiente para trazer esse assunto, que é a reeducação espiritual da pessoa que é iniciado, do frequentador, seja da Umbanda, do Ifá, do Candomblé, não importa, das religiões afro. E como a gente não comete esse tipo de coisa, a gente pode falar com propriedade. Porque assim, nós não ficamos na rede social alfinetando ninguém. Não ficamos expressando comentários jocosos. Não ficamos compartilhando vídeos denegrindo ninguém. E nem contestando a fundamentação de ninguém. Porque nós seguimos aquilo que nossa Axé Matriz e que a nossa casa faz. O que o outro faz, o que o outro não faz, não nos interessa. Caso seja apresentado pra gente, a gente pode aprender. A gente pode entender. Mas não desqualificar aquilo que é diferente da gente. Porque hoje, na religião afro, tudo que é diferente é tido como loucura. Como que se não prestasse mais. Então, qual que é a sua visão dessas pessoas que ficam destilando ódio nos cultos afros? Eu falo as próprias pessoas do culto afro, não é o evangélico, o católico, não. As próprias pessoas da cultura afro. O que você acha? As pessoas deveriam passar por uma reeducação espiritual, falha do sacerdote. Aonde é que está o erro dessa pessoa ficar decepção, destilando ódio nos perfis, contestando fundamento, xingando o sacerdote, xingando pessoas da religião? Qual que é a sua opinião por aí? Vamos começar a rodada. Vamos lá. Pai, vou pegar um gancho. Numa das minhas primeiras aulas na Casa Ogum, né, que a gente tem bastante aula lá, irmãos, eu aprendi uma lição com o senhor. Quando você tiver, isso eu levo para minha vida. Quando você vê uma postagem, um stories, algo que você não concorde, que mexa com você, independente se mexe ou não, mas que você não concorde, passa direto. Passa direto. Aquilo não vai te agregar nada, você rebater aquilo, você se expor, entrar numa dividida, numa briga que não é sua. Passa direto. Isso eu aprendi com o senhor e tenho levado para minha vida. Quantas coisas a gente vê na internet, no dia a dia, que a gente não concorda, né? Mas o que a gente vai ganhar entrando em seara, em alguma coisa que não é nossa, entendeu? Então eu acho que começa por aí. Independente do sacerdote orientar o filho, né? Eu acho que o filho também tem que ter a sua autoavaliação, a sua educação própria, né? De não ficar na internet. A internet, ela tem tantas coisas boas também, né? Não ficar usando a rede social para trazer problemas, para trazer briga, para trazer discussão. Eu acho que você pode usar a rede social como uma ferramenta de aprendizado, de conhecimento, de conhecer coisas novas, pessoas novas, né? E não
propriamente ficar ali buscando algo que você não concorda. Agora, como a gente está entrando em questão de culto, de magias, de doutrinas, não existe o dono da verdade absoluta, né? Se nós tivéssemos a chave da verdade absoluta, não estaríamos em constante evolução. Concordo, Entendeu? absolutamente. Bom, Não, concordo. É isso aí. E assim, em cima Esse do é Rodrigo, exatamente já isso vou aí. voltar com ele, falou a pessoa espiritualista. Aonde que tá a inconsistência de essa pessoa ter tanto ódio pra ficar atacando todo mundo na rede social? Qual que é a sua visão? Pai, acho que a rede social ela é uma ferramenta que veio para revolucionar o mundo de várias maneiras, né? Mas uma das coisas que a gente tem visto, e é interessante isso, né? É uma nuance dos últimos 5, 6 anos, virou essa coisa do hater, né? Se eu não consigo concordar, então eu vou discordar, mas eu não vou discordar, eu vou criar uma situação de ódio, destilar um problema. Contestar a mesma coisa. coisa. Sim, E perfeito. criar mas você cria um sentimento daquilo, né? Para a pessoa achar. Não é só uma discordância, é um ataque, né? O senhor sabe, a gente é muito estudioso, todos nós aqui estudamos muito, principalmente essas questões sociais, né? A gente interage muito com relação a isso. Qual é a necessidade de uma pessoa esboçar um ódio perante de alguém que tem uma ideia diferente da dela? Verdade. A gente Perfeito. pensa assim, né? Perfeito. Foi o que o Rodrigo Atração falou agora. Não existe um sábio que saiba tudo. Eu acho que o cara mais sábio, eu gosto disso muito no Pai Kleber, porque ele é o primeiro a levantar a bandeira. Gente, eu não sou melhor que ninguém. Ele tem mais experiência de vida com a gente, ele já viveu outras coisas e ele faz questão de dividir com a gente aquilo que ele já viveu. E ele é um falo isso sem demagogia. O pai é um experimentador, ele é um alquimista, ele trabalha ele só ensina aquilo que ele já testou. Já viveu. Sim. Já viveu. E assim, você pega. Pô, é tão legal você ter uma diferença. Tá, eu não concordo com essa ideia. Eu vi uma ideia na internet e eu não concordo. Cara, a gente estuda aqui psicologia, a gente conhece de Nietzsche, a gente conhece de Tolstói, a gente conhece de Dostoiévski, a gente conhece de muita coisa Sim. que as pessoas não sabem falar por Hoje aí. eu tô no estoicismo. Entendeu? A gente sabe de estoicismo, sabe? Tá bom. Da onde vem a ideia que eu não concordo? Por que eu não concordo? O pai acabou de falar, a reeducação social e espiritual. Tá bom. Eu estou dando a oportunidade de entender o porquê que eu não concordo com aquilo. Não, eles não fazem isso. É impressionante, né? É mais fácil bater Perfeito, de frente, Marconi, é mais perfeito. fácil eu gritar. Não, Perfeito. peraí. Deixa eu ler um pouquinho aqui. De onde surgiu essa ideia? E às vezes, quantas pessoas... Pô, você pega uma criança, né? A gente tá falando dos herês. Eu não gosto de comer isso. Eu não gosto de comer aquilo. Tá bom, mas você já experimentou? Vai falar que não. Não sabe nem o gosto, sabe nem Não é mais noção. bonito a gente sim. parar para conversar? Não, peraí. Eu acho que um dos maiores problemas do mundo é isso hoje, né? Se a gente juntar todo mundo toma um refrigerante, uma cerveja, a gente divide as ideias, a gente consegue melhorar essa conversa. Por que o hate? Por que a briga, né? De coisas que às vezes a gente nem sabe por quê. Nossa, que visão perfeita. Vamos lá, Wesley. Dá Bom, continuidade. pai, em cima disso daí, eu acho que o mundo também está ficando muito agressivo. Pessoas estão cada vez mais sendo alienadas e o ori das pessoas estão perdido. As pessoas acabam atacando, que é o mais fácil. Hoje, você crescer na rede social, ou ser visto, é atacando, e não você fazendo o correto. Então, hoje, para as É pessoas... horrível isso, né? E assim, não é só porque eu não qualquer religião. Tudo. Né? Não, é tudo, é pra tudo. Alguém viu alguma coisa ali, tá errado. E eles esquecem que às vezes o errado pra ele tá fazendo certo pro amiguinho. E é pegando o gancho do Marconi, é o que o senhor passa. Você tá vendo alguma coisa errada? Meu, não é seu, vai embora. Senão você vai acabar absorvendo aquilo. Então acho que é E muita por isso gente, que dá de certo. fato, e muita gente se contamina com essa energia, né? Quando entra nessa vibe de ficar brigando, guerreando, Vai viver o isso. cara já faz parte daquilo, né? Pode Vai continuar, viver pode isso prosseguir. daí. Então, assim, as pessoas, hoje, se o senhor olhar, o mundo tá mais agressivo, a rede social tá mais agressiva, as crianças estão mais agressivas. Exatamente. Hoje as pessoas dão mais atenção para uma briga do que para algo útil. Hoje as pessoas, ao invés de querer aprender, até questão de magia, se falar para aprender algo para poder, para salvar uma vida com saúde, não. Ou é atacar ou é dinheiro. E às vezes conseguir o dinheiro não é você conquistar com seu suor, é derrubando o outro. Porra. Então, assim, ao meu ver, é as pessoas que precisam se moldar novamente, voltar para a fila e reaprender tudo. Porque é fácil querer culpar o outro, culpar que eu fui atacado na rede social, mas a pessoa já está destilando isso aí faz tempo. Ela subiu na rede social dessa forma. Às vezes a pessoa conseguiu até um serviço derrubando o outro. E ela não vai querer viver isso?
E pior que isso vai virando um ciclo, né? Vai ficando uma coisa sem fim, né? Para. Porque a pessoa ela não tem mais paz, né? Não, e quem tá ao redor também. A pessoa É vive verdade, concordo. Isso a pessoa leva pra dentro de casa, leva pro ilê, leva pra tudo. Verdade. O pai verdade. fala Não, uma interromper, coisa. fica à vontade, Desculpa, gente. perdão, pai. Pode falar É aí. só colocar uma coisa para eu não esquecer, que é muito interessante. Agora eu vou colocar uma situação aqui que eu vou colocar para você pensar em casa e segue o Pai Kleber, tá? O Pai Kleber fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre energia. Nos cursos que a gente faz com o Pai Kleber, a gente fala de energia. Vou citar uma palavra da Bíblia, porque a gente fala muito sobre isso, isso é temático. Existe o começo do Gênesis, diz assim, ó. No início do mundo era o verbo, e o verbo era Deus. Ou seja, o que é o verbo? O verbo é o falar. O pai dá um curso específico sobre o FO. Quem tiver interesse, procure. Tudo que é falado expressa-se na sua vida. Aí a pessoa fala a palavra o dia inteiro, ela reclama o dia inteiro, ela fala mal do outro, ela fala mal do fulano, ela fala mal do ciclano, ela fala da doença, e tá no hospital, e tem problema, não sei o quê, e tá achando que a vida vai ser diferente como? Se ela só fala de problema, ela só atrai o problema pra própria vida. Isso é verdade. Ela só cava problema, só cava problema. E fica não naquilo quer ali, viver o exatamente problema. Ah, mas aí Deus não me ama, aí o orixá, não sei o que, tá. Mas a própria pessoa tá cavando o próprio problema. E de uma certa forma, essa confusão, né, Wesley? Quando o cara começa a entrar nesse monte de conflito aí, ele tá ignorando a própria espiritualidade dele, né? Sim, Ele esquece. tá ignorando, assim, o espiritual dele, o ori Tudo. dele, o orixá dele, tudo, né? Larga tudo de mão. Ele vai totalmente ao contrário do que até a espiritualidade pede. Então, como que a pessoa vai conseguir prosperar? Nunca Aí, né? no final disso verdade. daí, é sempre o culpado é alguém. Nunca é ele mesmo. Isso, Que exatamente. cai no que o Marconi também falou. A pessoa nunca entende nem realmente pra poder conhecer. Exatamente. Mas não, a culpa é do Rodrigo, é do Marconi, do Pai Mas só se Kleber, por a mas culpa do eu sou outro, é a perfeito? muleta, né? Se você é perfeito, por que você foi procurar alguém então? E a gente vive tão mais leve, né, Sim. Rodrigo? Essa Sim. coisa de a gente ver uma coisa que de repente a gente não concorda. E a gente não precisa fazer uma crítica destrutiva. Pode fazer algo construtivo, até ter uma somatória, para até poder aprender com aquilo. Claro. Né? A gente fica muito Claro. mais leve com isso, né? Como o Marconi mencionou, às vezes você vê uma coisa que você não entendeu, que você não concorda, acho que a melhor forma é pesquisar. Entendeu? Para saber primeiro, antes de tecer alguma opinião. Né? Acho que tecer uma opinião é muito complicado. Se você não tiver certeza daquilo que você está falando, você joga pro ar. E jogar pro ar é perigoso. Porque tem muita gente também que tem aquela coisa, né? Ouve e já toma aquilo como uma verdade Sim, absoluta. Não, sim. é como nossos programas, tanto na TV como na rádio, a gente ensina. A gente deixa em aberto. Sim. Olha, pesquise e vê se é Pesquise e legal vê pra se é- você. se é legal. Porque, como o Wesley mencionou, às vezes o meu errado vai ser o certo pra alguém, o errado de alguém vai ser o certo pra gente. Claro. E isso acontece muito. Mas, infelizmente, as pessoas não param pra ter Não. uma analogia, né? Elas só vão tocando só vão pedra tocando e... e vivendo no caos. Agora virou moda, né? Diz que se fortalecer no caos. Não tem Mas esse- mas É, mas estão bem longe disso, nem Nem sabe o que é ninguém tá isso. preparado pra isso. Exatamente. Todo mundo quer o caos, mas ninguém Exatamente. consegue sair dele. Exatamente. Ninguém consegue viver isso. com ele. Exatamente Difícil. isso, verdade. O pai ensina isso pra Isso é verdade, isso é fato, muito bom. Tá vendo, gente, a aula que vocês estão tendo aí, ó, muito bom, né? Esses são os meus filhos, é isso que a gente conversa no nosso dia a dia, a gente não fica desgastando, nem perdendo tempo falando de ninguém, nem contestando o fundamento de ninguém. E costura vídeo daqui, e fulano tá errado. Não estamos nessa vibe, não estamos procurando isso pra gente, tá? Estamos na vibe mundial. E aqui não pode vir, claro. Vamos lá, então. ECAD. Eu vou fazer, inclusive, um especial com as ECADs aqui. Bem, Samuel. Tá? Isso. Vou estar fazendo algumas ECADs aqui especiais que eu gosto. Né? Aí a Bacé vai ser um. Tá? Mas vamos lá. Beijo, Bacé, Sandra. Tudo bem? Vamos lá. Conduta de uma ECAD. Porque ECAD também é Mayá, o Jubonan. O Gibonan, conforme, dependendo da região do país que você fala aí, aqui mostra o caminho, aquela que Sim. cria. ECAD, ela tem que dar esse exemplo de mãe condutora, ou ela tem que ser ríspida, xingar, brigar, ser descontrolada? Vamos para vocês três, a visão de vocês, a analogia de vocês, porque a ECAD, ela tem que conduzir o rodante, ela tem que conduzir o Iaô, a pessoa que está em aprendizado. Conduzindo essa pessoa, ela vai acabar também conduzindo aquele orixá, correto? Que é uma consequência. Vamos começar por você, Rodrigo. Bom, como o senhor mesmo mencionou, Gibonan, né? Mãe, aquela que acolhe, aquela que direciona, né? Bem, Samuel. Então, eu acho assim, como que uma ECAD, ela pode ser ríspida, pode ser grosseira, ou pode ser, brava, isso vai refletir diretamente no médium, vai refletir diretamente nos filhos da casa, assim como o pai de santo, que é o cargo maior, ele tem as ECADs, que muitas vezes ele não está presente e elas representam aquele pai de santo, né, em determinados cultos, em determinadas giras, né? Então, a imagem que a ECAD passar vai ser a imagem que as pessoas de fora, não os filhos, vão ter da casa.
Então imagine se você está visitando uma casa pela primeira vez, aí você tem uma EQED que ela é brava, que ela é ignorante, que ela é mal educada com os próprios filhos, né, da casa. Quem está de fora vai falar, pô, eu não volto mais nesse lugar. Fato. Aqui não tem axé, aqui eu não vou encontrar o que eu busco. Se eu não tenho acolhimento, se eu não tenho amor, se eu não tenho respeito, né, que é o princípio básico da convivência, se eu não tenho respeito, eu não vou voltar aqui. Qual o sentido que faz? Não tem lógica. Entendeu? E aquela casa tá vivendo um caos com a EQED desse tipo. Por quê? Porque os filhos começam a não ter mais confiança na EQED, né? Conforme o médium vai incorporar, vai chegar o orixá no médium. Aí o orixá ou a entidade que aquele médium receber vai ficar meio receoso, ressabiado, né? Ressabiado. Aí tem que fazer a troca, tem que fazer toda aquela questão, né, mais fechada da casa. Aí o médium já vai, pô, mas será que ela vai tratar mal a minha entidade? Será que eu confio nessa? Entendeu? Então, eu acho que é muito complicado. Então, a EQED, por si só, ela tem que se mostrar, né, teoricamente, ser pessoas dóceis, ser pessoas que respeitam. Independente ser do temperamental, serem mais equilibrados. Ser mais equilibradas. Sagrado. Ela tem que buscar o equilíbrio. Porque é difícil, hein, gente? E eu não sei, pai, até peço a Go, se a pessoa, a EQED, estiver num mau momento, na vida pessoal, eu acho que por ela ser muito próxima ao sacerdote, ela tem que buscar o sacerdote, explicar o que está acontecendo, e se ela não tiver num bom dia, ela não deve ir, na minha opinião. Ela deve falar, ô sacerdote, eu não estou passando num momento bom na minha vida, e se eu não tenho amor comigo, eu não consigo transmitir amor para meus irmãos de santo. Aí ela deve pedir, sei lá, um afastamento, ou ficar recolhida durante aquele tempo fora dos afazeres da casa. Porque se ela não consegue transmitir, é preferível, porque ela pode, uma EQED, ela pode espalhar o caos em todo um processo isso é da verdade, casa. concordo, Entendeu? concordo. Então eu acho muito perigoso. Belíssimas palavras, vamos lá. Dê sua análise. Pai, eu e o senhor, nossos amigos, a gente gosta muito desse universo Marvel, né? E o universo Marvel, ele tem uma frase que vem desde o começo dos tempos, que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Concordo. Quando você recebe um cargo, as pessoas às vezes esquecem, elas acham que eu ganhei um cargo, eu sou Ogan, eu sou QED, o pai jogou, aí tem, né, outros cargos em cima, e elas acham, a gente percebe que isso acontece muito. Nossa, agora eu sou cargo. E ela esquece que o nível de responsabilidade que isso acarreta é muito mais responsabilidade do que ganho. E vamos falar da EQED. A EQED é mãe, a EQED ela representa o cuidado, ela representa a feminilidade, ela representa esse arquétipo da pessoa que cuida. Ela é a porta-voz na maioria dos casos. Cara, a EQED tem a responsabilidade de cuidar dos Iaôs quando eles estão incorporados. Mas não é só isso. A EQED olha o Ilê, olha o chão, olha a comida, olha o pai de santo, olha os irmãos de santo, olha os convidados que chegaram, as visitas, ela olha toda, ela tem a responsabilidade, ela é praticamente a visão que a gente tem da casa. Como é que você chega num lugar para ser maltratado por uma EQED? E aí, olha como o Ogan tá falando, hein? Né? Como isso é? Né? Porque a gente vê o tamanho da responsabilidade que as pessoas esquecem, que não basta ter cargo. Olha a responsabilidade que o seu cargo acarreta. Como é que eu vou arcar com essa responsabilidade? Por quê? A pessoa só é EQED porque o pai de santo jogou, foi lá, olhou e disse que ela era EQED. A partir deste momento que ela assume essa posição, ela tem que se comportar como? É igual os Ogãs, é igual os Iaôs e assim por diante, né? Cada um tem seu papel. Se o nosso pai de santo ele é o primeiro a levantar a bandeira do respeito e da cordialidade dentro da casa de axé, quem é que vai falar o contrário? Não tem como. Porque as pessoas representam, e não adianta, eu sou caso algum, eu vou sair da minha casa, do meu ilê, e vou participar de qualquer outra coisa. Se alguém vier me perguntar do meu ilê, eu sou responsável por aquilo que eu falo do caso algum. E as pessoas têm que entender isso, é importantíssimo. Como é que eu vou levar uma visita? O nosso irmão aqui acabou de falar, eu vou levar uma visita nova, eu vou levar uma delegação nova. O pai Kleber, ele é um cara que é conhecido na mídia, nós temos o Wesley empresário, Rodrigo Atração no meio da música, puta, tem gente, um monte de gente querendo conhecer a casa. Como é que eu vou levar para casa se as EQEDs, se os Ogãs, se as pessoas que são responsáveis por receber as pessoas não vão ter uma boa conduta? Isso é eu vou ficar com medo de levar as pessoas... Né? Acho que isso de novo, as pessoas não entendem o tamanho da responsabilidade que é ser uma EQED, ser um Ogã, ser um cargo dentro da casa de axé. Então
Então tá na hora disso, as pessoas acordarem, entenderem melhor como isso Até porque significa, praticamente né? vocês fazem tudo, né? Exatamente. Fazem de tudo um pouco, né? Exatamente. Bom, Opinião. pai, pegando aí bem do princípio mesmo, Eked, ela foi escolhida pelo orixá, pela casa, para ser mãe. Então, antes de qualquer coisa de falar sobre carga e iniciação, nós temos que entender que ela já tem um diferencial. Esse diferencial, se ela consegue conduzir um deus, não tem lógica ela não conduzir Um ser humano. um ser humano quando É a não análise. está. Quando não está Essa com análise aí. o orixá. Então é assim, é válido o Yaô ou Ebome quando está com o Deus no corpo, mas quando não, ele perdeu a validade? Aonde que vai o raciocínio dessa pessoa de lembrar que mesmo o orixá não estando incorporado, nós temos fragmentos dele, temos caminho com ele. Ela esquece que, eu vou usar o termo Kizila, que as pessoas morrem de medo, né? Sim. Mas ela esquece, ela acha que o orixá só vai achar ruim com ela quando ele estiver em terra? Ou uma entidade? Aonde está a inteligência dela de ser cordial, de não gritar, de não brigar, de saber dar uma baixa, porque todos nós somos passivos a erro. Mas aonde está Exatamente. chamar nos quatro cantos e fala assim, ó, você errou aqui, você errou ali, e não sair gritando. Porque por mais que as pessoas de fora pode ficar olhando feio, e quem tá dentro, que é quem vive. Que é pior ainda. Porque quem tá fora pode ser que mesmo sendo bonito não volta. Fato. Essa é a realidade. Exatamente. Agora, e aquele Yaô, aquele Ebome, ou até mesmo Exatamente. o Pai de Santo que tá se desgastando, e às vezes 1, 2, 3 Eked acaba com tudo. Sim. Ou aquela que, por birra, porque acha que, tem algumas que acha que tá por cima porque já é Eked, já nasci com 7 anos. Ela vai acabar olhando até mesmo o Yaô e vai querer destratar. Mas quem tem que fazer certas fundamentações é o Yaô, porque nem às vezes nem a própria Eked está na casa. Fato. Exatamente. Concordo. E tem muitos cursos Sim. que nem as Equedes, nem os Ogres podem participar. Fato. São os Yaôs que vão Fato, pra dentro. fato, E aí? fato. Então, Concordo. eu acho que falta um pouco desse raciocínio com a pessoa mesmo. É aquilo que o pai ensina. Se recolher na insignificância e entender quem são elas. Até onde eu posso ir, até onde não. E se elas não entenderem que elas são mãe, não vai ter religião, gente, daqui a um dia. Não tem culto, concordo. Não vai ter como, porque pode afastar uma visita, mas pode afastar um filho da casa também. Que é pior, Sim, Sim. total. Ou pode fazer até o Pai de Santo falar, cansei, não quero mais tocar, que é parou. pior ainda. Sim, que é pior. Concordo. Então, assim, a responsabilidade e o poder vai muito além do que elas acham que às vezes é dar uma baixa, brigar. Meu, elas conseguem conduzir um Deus, ela consegue, é que nem o pai brinca, um Eked consegue virar o Pai de Santo. Literalmente, né? É verdade. E o Pai de Santo não consegue virar elas. Então elas têm que saber o poder que elas têm na mão para saber como vai doutrinar, para que tenha É, o tudo nível de uma responsabilidade casa absurdo. tranquila, uma casa próspera. Quando eu falo próspera, não é as pessoas se gostar, mas se manter no respeito Sim. e conduzir as coisas. Sim. Do contrário, eu acho que a religião vai de mal a pior se as pessoas por aí ficar dessa forma. Análise interessante. Então, né, vocês que sofrem com isso na casa de vocês, ou têm minimamente Equedes não respeitáveis ou problemáticas, eu acho que está na hora de você procurar seu sacerdote, sua sacerdotisa, expressar insatisfação. Aí também vai de acordo com cada casa, porque tem sacerdote que vai fazer vista grossa, tem outros que não vão falar nada, tem outros que vão ser coniventes, tem outros que vão ser energéticos e tomar atitude. Porém, é aquela tal coisa, eu acho que toda casa precisa ter um pouco de equilíbrio. A gente sabe que o candomblé é uma religião muito difícil, de pessoas difíceis, e também é aquela questão, todo mundo tem um temperamento, todo mundo tem um pensamento diferente um do outro. Mas eu acho que na hora do cuidado com a nossa espiritualidade, a gente precisa de pessoas competentes, sagazes que estão ali. Porque um erro que você comete com a sua espiritualidade, você pode comprometer o restante da tua vida. Tá? Então fico alento aqui com essas análises precisas sobre Equedes, só que a gente vai trazer um programa exclusivo só com as Equedes, elas mesmas dando as opiniões e as visões delas. Ok? Fiquem aí que vai ter isso aí, tá? Como vai ter o dos Ogãs também. Apesar de eles estarem sempre aqui. Né? Mas vamos lá. Cada qual vem com a sua sorte. Tá. E aí a gente vai falar de Okiki, que significa fama, significa poder, significa ser reconhecido. Só que assim, eu vou dar minha interpretação e vocês vão na opinião de vocês, tá? Expressão livre, como a gente é um programa democrático. Democrático, falta isso no mundo, democracia. Vamos lá. Que é você opinar e você respeitar a opinião do próximo, mesmo que você discorde dela. Democracia é isso. Nada mais do que isso. Que é uma coisa que hoje em dia está sendo difícil das pessoas Nossa. cultuarem ou cultivarem, Difícil né? até de conversar sobre Mas isso. vamos lá. O cara vai para casa do Pai de Santo porque ele é famoso. O cara vai para casa do Pai de Santo porque ele tem 4 carros. O cara vai para casa do Pai de Santo porque ele tem inúmeras, como é que eu vou explicar? Joias.
Ele tá preocupado com a fama e com o poder do pai de santo. Tá errado? Não tá errado. Só que aquela sorte é do pai de santo, da mãe de santo. Exatamente. Você pode viver um fragmento daquele poder dentro de uma determinada conduta. Porque tem muita gente que tem poder e tem boa sorte, que é mau caráter, e tem muita gente que tem boa sorte sendo bom caráter. Certo? Então isso não tem uma linha tênue. Certo? Vamos lá. Então até aqui a gente... Ok, que eu já vou passar a pergunta para vocês. Mas assim, e o cara que fica preocupado com o irmãozinho porque ele conseguiu e ele não? Porque o outro prosperou e ele não? Porque o outro comprou carro e ele não? Vocês acham que essa questão da sorte é individual? Vem muito da atitude, vem muito do que aquela pessoa busca para a vida dela, com quem ela conversa, com quem ela se mistura, as atitudes dela no dia a dia, pensamentos, escolhas? Ou você acha que tudo é 100% a partir do momento que o Pai de Santo coloca a mão, faz um ebó, corta por orixá e tem que dar certo? Qual é a opinião de vocês aí? Coloquei vocês no fogo. Né? Boa, essa é boa. Bom, na verdade, já começa assim, né? O termo preocupação, né? Já começa assim, o termo preocupação. Bom, se eu não estou preocupado com a minha vida, já começa aí, eu transferi a preocupação. Eu estou preocupado com outra pessoa e não estou preocupado comigo. Já começa que eu não tenho amor próprio. Porque eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o outro, né? E se eu estou preocupado com o outro, eu estou vivendo a vida do outro e não estou vivendo a minha. Estou esquecendo, né, de viver. Então, eu acho que... Não sou muito, eu, Rodrigo, tá? Já fui muito apegado a essa questão de sorte. Hoje eu já não acho que a sorte seja o fio condutor da nossa vida. O fio condutor da nossa vida é a competência. É a gente ir atrás do que a gente quer, é a gente buscar, é a gente lutar, é a gente não terceirizar para os outros, né? Aquilo que a gente almeja para nossa vida. Então a gente tem que ir à luta, a gente tem que buscar, a gente tem que ter comprometimento religioso. A gente tem que ter comprometimento com as entidades, com os orixás, porque é muito fácil pedir, mas não fazer por onde. Então, eu acho que é por aí. É um caminho longo para chegar. Aí eu vou na casa do Pai de Santo, eu vejo que ele tem 2 carros, que ele é bem sucedido, que ele tem uma fama, mas ele lutou para ter aquilo. O meu irmão de santo tem uma condição melhor que a minha financeira, mas ele tem toda uma história para ele estar naquele momento. E qual a minha história? Se eu não construí a minha ainda, eu não cheguei naquele patamar. Fato. Então eu vou ter que... E as pessoas querem ter história sem construção, é isso? Não existe. Não existe... O Kleber falou disso no último curso. Não existe sucesso sem uma história que antecedeu. Até um herdeiro ele teve uma história. Por quê? O pai dele construiu, então, a história da família. E ele está na metade daquela história. Porque o final, só o futuro vai dizer. Mas ele pegou uma história. Uma história de família. Então você não consegue... Não existe o sucesso antes do trabalho. Não existe. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem que buscar seu crescimento pessoal, seu objetivo pessoal e fazer por onde. É difícil? É difícil, porque se fosse fácil todo mundo chegava. Entendeu? Então, o que eu vejo é isso. Não existe essa questão. A sorte é importante? A sorte é importante. Mas para você ter a sorte, eu vejo assim, você tem que buscar a sorte. Quem vai te trazer a sorte? São as suas entidades, são os seus orixás, tá? Mas para que você consiga falar com sua entidade, seu orixá, sua fé tem que estar alinhada. Então você trabalhou para ter aquela sorte. A sorte ela não vem de graça. Fato. Entendeu? Essa é a minha opinião sobre esse caso. Então assim, legal. E detalhe, só uma dúvida aqui que eu vou deixar para você. Para se ter uma construção espiritual bem sucedida, também tem que ter um pouco do material. A pessoa também precisa querer, a pessoa também precisa se ajudar para culminar com o espiritual. Qual que é a sua visão? Existe uma expressão em grego que diz ora et labora. Reze e trabalhe. Não adianta, pai. O senhor ensina isso nos cursos. Sem construção nada acontece. A pessoa, sorte. O que é sorte? Né? O que as pessoas chamam de sorte? Né? Vamos falar primeiro desse ponto. A gente tem vários irmãos diferentes na Casa Ogum. A gente tem, por exemplo, o Wesley aqui, que é um empresário que já está no mercado há muito tempo, que já passou todo um processo para conseguir sua empresa e tal. Aí ele chega no Ilê com um carro diferente, com uma situação diferente, o irmão do lado vai olhar. Ele teve sorte.
Pai Kleber é um cara que passou um problema sério de família, passou toda uma situação, tem toda uma construção espiritual como ser humano, passou diversas dificuldades que ele cansa de falar e é orgulhoso das cicatrizes que ele tem da vida e tal, não sei o quê. Hoje é um dos caras mais respeitados na mídia, no mercado do candomblé, no mercado espiritual hoje. Ah, mas ele teve sorte. Então, assim, é muito fácil eu olhar para o outro e falar, tá, e todas as cicatrizes que ele teve, todo o trabalho, toda a construção de anos, de novo, né, o Pai Kleber é um cara que dá muito curso pra gente, ele experimenta tudo aquilo que ele passa pra gente. Qual foi? E o que deu errado? Verdade. Sim, o sim. que deu errado, e o que não deu certo? Entendeu? A gente Tudo tem que, aquilo a gente passou tem que antes. provar antes para poder passar para vocês Então algo a gente seguro. esquece, sem sabe? Isso é muito importante, porque, mas foi sorte. O que é sorte? Né? Aí o senhor fala, por exemplo, da questão da fama, vamos falar de olhar para o irmão do lado, né? Ego. O que é o ego? Egocentrismo. Essas pessoas, sabe, que tem essa coisa do ego. Mas o outro não pode ter. Mas eu quero o outro bem, mas eu não quero ele melhor do que eu. Mas o vestido... a gente estava falando de ECAD, né? Mas e o vestido da outra? Mas e a roupa da outra? Mas não pode, não sei o quê. Cara, mas se a pessoa não... Ego, né? O meu ego primeiro. E aí eu tenho que transformar. O Wesley até falou, né? Não, mas o problema é o outro. Mas não sei o que é o outro. Cara, e não olha para si mesmo. Reconstrução social e espiritual. Os três... Sim, perfeito, perfeito, né? perfeito. A pessoa não faz uma reforma íntima para entender aonde ela está errando para ela ter mais. Né? Segundo as escrituras, até os itãs falam isso, cara. A sorte, a fama, a fortuna tá aí para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. Mas eu não chego pro meu pai de santo e falo, pai, agora, o senhor me ajuda? Eu tô precisando de uma condução. Como é que eu melhoro para que eu seja mais próspero? Não, joga o problema na mão e resolve. Mas o pai de santo só faz para fulano, só faz para ciclano. Sorte, fama, tá? Mas é fácil eu querer a fama que o pai tem. O que eu fiz para construir aquilo? Então... Né? O nosso amigo aqui que está sempre no palco. Quanto tempo ele demorou para chegar nessa condição musical? Mas é fácil eu olhar para a fama, sorte, fortuna do outro e achar que aquilo foi construído de um dia para a noite. Assim. Né? E o percalço? E a cicatriz que vem antes? Né? Chato. A gente tem que olhar isso. Né? E aí? Bom, pai, o senhor falou sobre a questão da fama. Eu vou usar o termo, até o senhor mesmo como exemplo. O senhor é uma pessoa famosa, próspera, e em outras palavras, o senhor desenrola. A pessoa que chega até o senhor pela fama, que pode viver aquele fragmento até onde ela está disposta a se ajudar mesmo para poder entrar naquele ritmo do senhor, nos caminhos do senhor. Até onde ela vai se cortar, que eu vou usar esse termo, para ter que fazer algo que o senhor ensina. Tem pessoas que não querem fazer o básico. Isso tem bastante, hein? Mas quer viver a fama do senhor. Concordo. As pessoas já quer chegar no auge, mas não quer passar nada, nem do... Qual o preparo que a pessoa tem, de repente, para viver um pouco de fama de hater, por exemplo, que hoje o senhor tem? Sim, fato. A gente passa por muito problema, isso é fato. Como é que a pessoa vai estar preparada para viver até mesmo glórias, como, por exemplo, quando fala de sorte, ganhar uma promoção, ou até ganhar, sei lá, na loteria. O olho da pessoa realmente vai estar adequado para administrar aquilo? Exatamente. Ou eu vou falar até mesmo coisas de axé, cargo. Que é o que foi falado. A pessoa ganha o cargo e o orixá olha, fala pro senhor ali no búzio. O senhor vai e entrega. A pessoa não consegue ter um mínimo de coerência para poder conduzir. Não tem, fato, concordo. E aí o outro vai em falar... várias casas isso aí, né? Várias casas. A pessoa tem sorte porque ganhou um cargo. A pessoa tem sorte por isso. Não é sorte, é reconhecimento. Exatamente. Mas aí se a pessoa não fizer por onde, aquela sorte já não é sorte. Exatamente. Aquilo dali já virou um pesadelo. Concordo. E isso também é a mesma coisa que pega para quem tem poder ou não, ou para quem tem sorte ou não, porque o pai ensina a sorte... a sorte ela nunca fica ela não fica rodando, ela bate na porta, se você estiver preparado, você vai. Exatamente. Então, mesmo que seja uma sorte, que você conseguiu obter algo, a pessoa ainda mesmo assim ela tem que receber o parabéns. Exatamente. Porque ela estava preparada. Se o outro não pegou a sorte, é porque ele estava viajando na maionese. E as pessoas confundem isso, porque a pessoa chega no pai, por exemplo, tem gente que constrói uma situação e às vezes ela tá precisando de um empurrãozinho, tá com um probleminha e tal. Vai com o pai vai lá e faz um ebó, a vida da pessoa explode, bum, não sei o que, dá tudo muito certo. Entendeu? Puta, legal. Mas foi só o trabalho do pai? Não. Não. A pessoa também foi responsável. Exatamente. Que é o que muitos sacerdotes fazem, inclusive, né? Uhum. Essa questão de egoísmo. Só eu fiz, eu dei caminho, eu fiz acontecer, sendo que a pessoa também teve uma parcela de ajuda, né? Exatamente. Mas o senhor já começa como? A pessoa
trata o olho da pessoa, Preparo ensina, o senhor deixa a pessoa ali, para na hora que o senhor passar é bom o negócio acontecer. É diferente, né? E assim, existem coisas que o pai às vezes até faz no pé de orixá, que é para conduzir a vida da pessoa. E tem casos que a pessoa não vai reconhecer ele. E estou falando agora do Não, senhor. sim, não, sim. Sim. Eles vão achar que é mérito deles, é sorte deles. Que isso. Ou porque a própria entidade deles conduziu aquilo. Então, por isso que eu tô falando, a sorte não é só ganhar. A sorte é você entender da onde está vindo até onde você vai se submeter a fazer certas coisas. Do contrário, você não vai conseguir obter nada. Aí você vai obter azar? Não, você que foi burro. É igual a questão da parcela, né? Aqui no Brasil, eu vou colocar a gente, nossa classe pobre, ok? A gente não vai ficar aqui falando de classe média alta, blá, 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 mas vamos lá. O pobre, ele tem um problema aqui que ele não quer parcelar. Ele acha que parcelar é vergonha. Aí quando você vai para a vida de pessoas totalmente prósperas, milionárias, ricas, bem-sucedidas, todos parcelam. Todos. Sim. Nenhum tem medo. Todos parcelam. Eu vou só deixar uma dica para vocês que consomem o nosso programa. Se vocês não entrarem em dívida, vocês não vão ter nada. Eu tinha essa cabeça que vocês tinham. Depois que eu comecei a me enfiar em dívida, eu vi o boom que minha vida deu. Porque é automático você ficar motivado para ir buscar aquilo. Bem, seu pai, exatamente. Tudo aquilo que você Faz vai parte do tomando, processo. você vai pegando à vista. Se você vai tendo de mão beijada, não, que você não tem que comprar à vista. Por favor, tá, gente? Não interprete mal. Só que pra gente que não tem condição, precisamos parcelar. Existem casos. É mais ou menos isso. Então eu acho assim, o Kiki significa fama. É uma magia que se dá pra fama, que se dá pra poder. Né? Vocês vão ter acesso a isso. Bem, seu pai. Bem, Já seu pai. estão tendo. Mas não serve pra todo mundo. Porque a gente quer inserir as pessoas em grupos avançados. A gente quer inserir as pessoas... A gente quer manter as pessoas perto, mas elas não se ajudam. Elas não se ajudam. E alguns que recebem algum tipo de poder já sobem pra cabeça. Exatamente. Bem, Eu costumo dizer uma frase de Maria Padilha, bem. que é o seguinte: quem come em silêncio come várias vezes. Bem, seu pai. Benção, pai. Janta várias vezes. Mas você tá com a situação ali, você tá com a oportunidade ali, aproveita. Vive. Vive. Não deixa a situação passar. Não, eu comprei um negócio, eu saí com alguém, eu tô com alguém, eu tenho que mostrar. Eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo viver minha vida no privado. Eu tenho que ir lá postar, escrever, fazer acontecer, porque senão pra mim não dá certo. O segredo do poder, o segredo da fama é... Você vê que a cor predominante da mesa aqui é preto. Que é a cor do poder. Nós nem combinamos, né? Nem convidamos, verdade. Ó, silêncio. Você tá vivendo uma situação, você tá com uma parada ali do seu lado. Vive no off. Entendeu? O que as pessoas estão querendo saber, você não vai postar. Você não vai escrever. Ah, nossa, mas você tá bonita, você tá melhor, você tá... Tá bom. Deixa as pessoas verem os seus resultados. Não se omita. Mas não precisa ficar falando. Faça o ebó de boca. Não sei, não vi, não quero saber. Se vocês vão ver como a vida de vocês vai dar um salto. Tá? Então vocês tomem cuidado com essa coisa de procurar e ver a sorte do outro. Faça a sua história, faça a sua sorte. Essa é a recomendação que nós 4 aqui deixamos para vocês. E a reta final do programa, antes da reta final, deixa o telefone de trabalho de vocês para as pessoas que quiserem procurar. Pode começar com o Rodrigo e vai passando aí. Bom, meu Instagram é Rodrigo Atração. Meu telefone 11 98304 8870. Marconi Tech no 11 98276 0199. Segue Transportes no 11 4372 6272. Transportamos para todo o Brasil. Então tá aí, tá? O telefone deles. O que eles fazem, pode procurar, que são excelentes profissionais. Eu falo isso, não é porque são meus filhos, porque se fosse ruim também eu falava. Eles iam passar vergonha ao vivo, não tem problema com isso, eles sabem que eu sou assim, tá? Muito desleixado, muito descolado, eu sou de falar. E agora a gente vai para a situação do quê? Nós temos uma casa de axé. E nós falamos nós, mas vocês também estão numa casa de axé. E a pessoa não tem contato com você. Vamos colocar vocês como sacerdotes, ok? Esquecem que vocês são orgãs aqui, vamos colocar como se vocês fossem sacerdotes. A pessoa não te dá um bom dia, a pessoa não toma uma bênção, a pessoa não troca uma ideia, a pessoa não é afável. Ela só te chama para procurar ajuda. Ou também não comparece nas funções, também não comparece para ajudar em absolutamente nada. Você acha que essa pessoa tem que ser tratada assim como cliente, tem que ter uma cobrança em dinheiro para esse tipo de pessoa? Que a gente vai falar dessa primeiro, depois a gente vai falar quem participa, quem é efetivo. Sim. Essas pessoas que não têm tanta proximidade, elas têm que ser tratadas na mesma medida? Qual que é a sua opinião? Eu creio que sim, vou explicar o porquê. Isso já foi um tema de um dos nossos programas, que assim... É que certas coisas a gente precisa repetir Claro, para as pessoas, tá? é aquilo, né? Você recebe aquilo que você dá. E nem sempre é dinheiro.
Falo pela Casa Ogum. A Casa Ogum, não, né? Nem sempre é dinheiro. Vocês são testemunhas, eu não fico Sim, não cobro nada de não, ninguém na casa do ao outro. contrário. ao contrário. Então, assim, existe a moeda do tempo, que a pessoa está dando lá o tempo dela, existe a moeda da disponibilidade, existe a moeda do esforço, então nem sempre é monetário, é dinheiro. Então, se a pessoa ela não consegue se fazer presente, ela não consegue ajudar o irmão, ela não consegue ajudar a casa, ela não consegue ajudar o Pai de Santo, mas ela quer que quando ela tenha qualquer tipo de problema, seja ele grave, médio ou, né, ou baixo, o Pai de Santo esteja 24 horas disponível para ela. Isso não existe. Isso não existe. Então, para que ela possa ser atendida da maneira que ela quer, com a urgência que ela quer, eu acho que ela tem que pagar sim. E aí, qual é o preço? Aí vai de cada pai de santo cobrar aquilo que ele achar necessário. E sim, ela sai de um estágio, na minha opinião, de filho para cliente, para assistente, com a denominação que acharem melhor nesse caso. Ela sai desse estágio de filho e vai ser cliente, vai ser assistente, porque assim ela não tem compromisso e também não obriga, né, o pai de santo e os irmãos a terem compromisso com ela. Porque quando ela está ausente, ela não prejudica o pai de santo, ela prejudica a casa, né? Porque vamos supor que são 2 copos para lavar aqui, né? Se tem 2 filhos, se ela tá lá, um lava um copo, o outro lava um. Se ela não vai, aquele irmão vai lavar os 2 copos. Então ela está sobrecarregando alguém. Que as pessoas estão contando com a participação dela em alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre. Entendeu? Sempre, tem alguma coisa para fazer. Concordo. Se não tem alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para você aprender, tem alguma coisa para você evoluir. Então eu acho que se fazer presente é o mínimo, né? Dentro de cada um a gente sabe que tem sua responsabilidade, sua disponibilidade, mas não é possível que você não tenha, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, uma disponibilidade para a nossa casa de axé. Então, acho que você sim, o Pai de Santo tem todo o direito de tratar aquela pessoa como cliente. A vida, ela é responsabilidade e compromisso. Não adianta a gente se enganar. Isso não existe. Isso é em todas as condições. Tá? A gente está falando da casa de axé. Espiritualidade exige mais compromisso ainda. Tá aqui o Pai Kleber, tá aqui toda uma vivência que a gente tem como experiência, mas a gente pode trazer isso para a vida comum. Você vai para uma academia para fazer qualquer arte marcial, você tem todo um esquema de faixas lá. Se você não frequenta, você vai ganhar outra faixa? Não, verdade. Graduação, concordo. Absolutamente. E todas as artes marciais são assim. Você vai fazer um curso de faculdade. Você precisa passar. Você não frequenta as aulas, você vai ganhar alguma coisa? É simples assim. É responsabilidade e compromisso. A casa de axé é exatamente a mesma coisa. Vamos falar das pessoas que não frequentam a casa de axé. Tá bom. A pessoa... Por que a pessoa se condicionou a frequentar um lugar se ela não vai? Se ela não tem responsabilidade consigo, mesmo com a própria espiritualidade. Aí a hora que o bicho pega... A gente até entende, né? Que, pô, às vezes o Pai de Santo também não é legal, tem uma desavença com o irmão, tem uma desavença com isso, tem uma desavença com aquilo. A gente entende também que a gente também não tem que controlar o sentimento de ninguém. Exatamente. Só que aquela tal coisa, também não dá pra gente tratar uma pessoa que a gente, de uma forma mais íntima que a gente não vê. Né? Principalmente, eu uso o modelo da Casa Ogum, porque na Casa Ogum a gente é muito bem recebido. O pai é muito presente. Eu tento, então, né? E aí, sabe, as pessoas estão lá, estão frequentando, aí de repente para de frequentar, mas eu não vou, aí eu tô cansado, mas não sei o que, não sei o que lá. Passa um mês, passa 2, passa 3 e ela não vai. Aí acontece um problema, a primeira coisa que ela faz, ela lembra do Pai de Santo. Aí ela liga o Pai de Santo. Aí o Pai de Santo vira pra ela e fala: desculpa, não posso te atender. Não, mas o pai não sei o quê. Então ela coloca, de novo a gente volta no mesmo assunto, né? Como as coisas se encaixam. Aí é o ego, né? Aí, não, mas eu sou filho da casa e eu tenho que ser atendido. A pessoa não participa, a pessoa não se importa, a pessoa não sabe se o Pai de Santo está bem ou não, não sabe se os irmãos estão bem ou não. E não, mas eu quero. Não, então... Aí quando o pai deixa de lado, quando o pai... Porque é normal, né? A fila anda. Faz parte do processo da vida. Outras pessoas vão tomar o lugar dessa pessoa. Aí o pai não pode atender, é o pai que é o culpado, é a casa que não presta, é as situações que não são boas, é a religião que não presta. Fato. Não é isso, né? Então, e o mundo está muito assim, né? As pessoas estão dando culpa aos outros das responsabilidades que elas mesmas não assumem. E na espiritualidade está brotando, né? Principalmente. Sim. Bom, pai, baseado na pergunta do senhor, eu concordo que o sacerdote tem que cobrar e tratar como cliente. Tem que ser assim. Filho. Quando o filho não é muito próximo do pai, ele não é filho.
Ou É da isso, mãe, exatamente. já começa por aí. Ótimo. Como é que, por exemplo, eu tenho minha filha? Se minha filha não tem contato comigo, como é que eu vou conseguir cuidar dela e zelar por ela, sendo que ela não tem contato comigo? Ela Não vem comigo. permite, né, que você dê esse A cuidado. conta não verdade. fecha. Concordo. Essa é a realidade. Exato. Então, assim, se a pessoa não é presente, mas não porque ela não pode, porque ela só quer facilidade, então ela vira um cliente. Não importa se ela é navalha, não importa se ela tem ojibó, não importa. A pessoa esqueceu o principal, a espiritualidade dela, quando quer transmitir aquela segurança para o senhor, mas sem ter o contato. Como é que o senhor também vai conseguir abrir mão, e estou vou usar o senhor mesmo, abrir mão de alguém que está presente para alguém que não vai? Se a casa é minha e eu tenho uma situação dessa, desculpa, mesmo que seja filho, você vai virar um cliente. Eu vou ter que dar atenção para quem está próximo, porque na hora da função, na hora da necessidade, eu tenho outras pessoas ali. E ela não pode achar ruim. Porque também tem aquela situação. Uma pessoa que é velha, por exemplo, na minha casa, entra um novo. Se o novo estiver fazendo a função dela, o novo vai sair como errado. E não é errado. Minha casa tem que girar. Perfeito. A espiritualidade É isso não para, ela vai ter que rodar. É isso mesmo. Então, assim, se torna cliente, filho, e quer achar ruim. Fora a desconexão porque uma pessoa se comprometeu a frequentar um local e não vai. Né? Que é aquilo que o Marconi falou, né? E assim, o programa encerrou, mas eu só vou deixar um adendo aqui, tá? Você que é presente, você que ajuda, você que interage. Eu falo eu, Kleber, eu não falo por outros sacerdotes. Você não vai pagar nada. Você pode ter certeza que você vai ser ajudado. Ah, pai, mas você não precisa de dinheiro? Não, a gente precisa, a gente se entende e tal, mas na maioria das coisas você não vai pagar nada. Você vai viver ali, você vai receber ensinamento, você vai receber tudo. Com mais atenção do que com quem não vai. Exatamente. Nós somos Porque a gente não pode ser cobrado pela pessoa que não está indo na nossa casa. De repente a gente também foi desagradável, a gente não foi um cara legal. Só que eu acho que você tem que fazer o quê? Chega na pessoa e fala. Não fica com medo, não. Pai de santo e mãe de santo não é Deus, não. Não fica com medo que vai tacar feitiço, que vai te matar. Não. Chega e expressa, ó, não gostei de tal coisa. Talvez ali comece uma amizade mais sólida. Se você não fala, não tem como saber. Aí tem que ficar indo pra jogo, tem que ficar adivinhando. E é ruim, porque já se quebra um elo de confiabilidade. Sabemos que todo mundo tem problema e sabemos que todo mundo tem o seu tempo. Olha, eu não tô afim hoje, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou... Ok, a gente entende. Só que qualquer situação de vida, é a mensagem que eu vou deixar para encerrar o programa. Que você estabelecer na sua vida, você tem um compromisso, você quer aquele compromisso, você quer aquilo. Não dê espaço para outro. Faça você, domine você. Pegue para você. Seja egoísta. Na vida só se consegue as coisas sendo egoísta. Se você começa a dar brecha e abrir as coisas para os outros, de repente aquele espaço que era seu, que você poderia estar vivendo, que você poderia estar ali se esbaldando, vai para outra pessoa. E aí a sorte que é sua, o caminho que é seu, acaba parando na mão de outra pessoa, porque você é ausente, você é negligente ou você tem medo de falar as coisas. Tá? Então a mensagem que eu dou aqui para vocês: quem tem boca vai a Roma, tá? Em breve a gente tá voltando, tá, gente? Vamos deixando para vocês uma boa semana aí, entendeu? Um bom mês de outubro e que algum possa abençoar vocês todos, tá, gente? Obrigado pela participação de vocês. Benção, pai. Tá, gente? Brilhante programa, maravilhoso, e a gente volta.